bem, eu faço parte do time, eu acho a reportagem importante, eu acho a reportagem importantíssima, acho que toda informação contida lá precisa vir a público, né? E eu acho que e ser discutido e tudo isso mais. Então, acho que ponto para os nossos colegas que fizeram a reportagem na Folha de São Paulo. Dito isso, eu sou do grupo que não vê esse processo como um processo ilegal da conduta do ministro Alexandre de Moraes durante a presidência dele no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tanto nessa questão de produção de provas e envio de dados, de troca de dados entre o órgão do TSE e o Supremo Tribunal Federal. Ele, como relator de um caso no STF, pediu ajuda ao TSE, que tem poder de polícia, responsável por acompanhar casos de desinformação, né? Os ofícios foram registrados, né? Os dados obtidos e procurados são dados que estavam à disposição na internet, né? Não era coisa que nem a BIM paralela, que é do governo Jair Bolsonaro, que era feito por baixo do pano. Havia, tudo era oficiado, tudo foi colocado, houve um acordo de compartilhamento de informações, né, que foi enviado à assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, né, para troca de informações. O que o ministro falou naquela hora lá é que ele falou que não fazia sentido a cada pedido de informação ele oficiar ele mesmo. Porque aí vem a primeira questão, né, e a gente vai falar disso já já, que ele teria que, como ministro do STF, ficar oficiando ele mesmo, porque ele era presidente também do TSE. Daí ele falou, não fazia sentido, tinha sido feito um primeiro acordo de compartilhamento de informação que segue válido. Hoje ele mandaria um ofício para a ministra Carmen, até por uma questão de cordialidade e tudo isso mais. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, né? Acho que se há reclamações sobre tudo isso, né? E eu acho que e tudo isso deve levantar uma discussão interessante. Não é sobre exatamente, eu acho que ficar indo no ministro Alexandre de Moraes e naquilo, etc e tal, acho que um ponto ou outro pode ser discutido, né, com relação a esse caso ou esse, mas eu não vejo no todo, tipo, o cometimento de crime por parte dele, comprometimento de desvio, de nada de função de nada disso. Ele operou dentro das regras do jogo, utilizando uma interpretação, na verdade, nova, heterodoxa disso, apesar de não fugir das regras do jogo. Na minha opinião, ele estava andou com a regra debaixo do braço. E por que ele operou em cima disso? Bem, porque primeiro a Polícia Federal estava na mão do Bolsonaro e o Procurador-Geral da República era e fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, o Augusto Aras, né? Inclusive, o próprio STF tocou esse inquérito das fake news, das milícias digitais, tudo isso mais. Por quê? Porque a PGR não estava sob a mão de um aliado de Bolsonaro, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu, Diego, em determinado momento da nossa República, que uma parte das instituições deixaram de cumprir sua função exatamente porque estavam aliados ao Poder Executivo. Né, e não cumpriu sua função, né? E aí o que acontece? Gera para um outro poder procurar uma forma, né, dentro do regramento existente, mas procurar uma forma de continuar fazendo o seu trabalho, continuar garantindo o cumprimento da lei, né? E aí, na minha avaliação, foi isso que ele fez. Só para terminar, né, tem um ponto que eu acho que é o seguinte: se há uma discussão sobre tudo isso, a gente deveria fazer uma discussão sobre as regras do jogo, então. Primeira regra do jogo: a Justiça Eleitoral tem poder de polícia. Então, quer discutir a poder político e justiça eleitoral? Saiba só que, contudo, vai ter um impacto negativo na hora da eleição, porque tudo vai demorar muito mais para tirar do ar fake news, etc. Dois, né? Ah, mas tem ministros do STF que também são ministros do TSE, e o ministro do STF pode ser ao mesmo tempo presidente do TSE? Faz essa discussão também, então, né? É importante. Três, tem que fazer uma discussão a respeito da responsabilização de um procurador-geral da República diretamente, que não faz o seu trabalho, que não faz a sua tarefa, como foi o caso de Augusto Aras. Nós ficamos rendidos, tivemos 700 mil mortos, inclusive na pandemia, e o Procurador-Geral da República ficou apenas observando. Ele fala que não, mas sim, ele ficou apenas observando. Então é o seguinte, eu acho que tem um ponto em tudo isso, né? Eu acho que isso ensina o seguinte: a fim de proteger a democracia brasileira do golpismo violento do bolsonarismo, houve concentração de poder na mão de algumas pessoas, né? A discussão sobre as condições que levaram a isso precisa ser feita e precisa ser aberta. E isso aqui levanta essa discussão e é importante, até para a gente poder voltar a discutir a respeito disso aqui é normalidade, isso é um novo normal, o que a gente quer. Mas para fazer isso, a gente também precisa discutir o que estava lá na gênese disso tudo. Ou seja, instituições da República sendo sequestradas pelo bolsonarismo e impedindo que elas funcionassem. Não dá para você discutir isso agora sem entender que lá atrás isso nasce exatamente por conta do sequestro institucional da PGR, da Polícia Federal e de outras instituições.